Pessoal, faz meses que eu só como clara de ovo no café da manhã. O que eu tenho para dizer para vocês é que eu venci a Peak Week e vamos começar o Carb Up. A Peak Week e o Carb Up são fases muito importantes na preparação do atleta de fisiculturismo. Se você não sabe o que é, eu vou te explicar. A Peak Week nada mais é que é a semana da pesagem do atleta. Algumas categorias necessitam a pesagem. Men's Physique, Classic Physique, 212, menos a Open. E as mulheres também precisam bater peso em algumas categorias. A Peak Week começa com uma hiperidratação do atleta. No início da semana, o atleta está com uma ingestão de água bem elevada para que ele continue excretando bastante água. Quanto mais água você toma, mais água você excreta. E aí chega no dia da pesagem ou no dia anterior, a redução da água acontece, ele para de tomar a quantidade de água que ele estava tomando, chegando ou a 0, ou a 100, 200, 300 ml no dia, e com isso o seu corpo ainda não entende que você parou de beber água, então você continua excretando essa água, e aí você começa a secar, o seu estômago diminui porque você não está tomando tanta água e aí o peso cai. Nesses dias que antecedem a pesagem também, o atleta tem uma redução da quantidade de carboidratos que ele ingere. E por que isso? Porque o carboidrato ele é estocado na forma de glicogênio muscular, e o glicogênio muscular, quando ele é armazenado, ele também puxa um pouco de água. Então dentro do músculo você tem glicogênio e água, que dá o aspecto do músculo estar cheio. Nessa fase, que o atleta está com carboidrato reduzido e as calorias também, esse glicogênio muscular ele é depletado, a água começa a sair por causa da hiperidratação, e o atleta chega no dia da pesagem depletado, sem água, com pouco glicogênio muscular e com aquela aparência de estar murcho, flat. E aí depois disso começa o carb up. E o que é o carb up? Nada mais é do que a recarga de carboidratos que o atleta faz. Nessa fase ele começa a comer carboidratos para aumentar o estoque de glicogênio no músculo, e com isso vai também puxar água. Então o músculo fica com aquela aparência de estar cheio, porque ele está com glicogênio e água. Nessa fase também tem que tomar cuidado com a quantidade de água que você ingere e com a quantidade de carboidratos, porque você pode botar a preparação toda a perder porque comeu carboidratos demais. E aí a sua retenção hídrica vai aumentar e não vai ter aquele aspecto de seco, você vai ficar embaçado. Ou como algumas pessoas gostam de chamar, você vai estar aguado em cima do palco. E o interessante é que essas fases do atleta, elas não são só usadas no fisiculturismo. Na luta, por exemplo, também é muito utilizado, uma vez que os atletas de luta também precisam bater peso, UFC, Muay Thai, Jiu-Jitsu, e nesses dias que eles precisam perder peso, eles diminuem muito a ingestão calórica, eles começam a usar algumas técnicas de desidratação, como a hiperidratação, algumas estratégias para aumentar a temperatura corporal, para fazer o seu corpo suar e perder água, que vão fazer com que você perca muito peso. Por isso que vocês veem os atletas de luta chegando exaustos no dia da pesagem, porque eles tiveram que passar por um sacrifício gigante para bater o peso. E aí que chega a diferença pro fisiculturismo, é que o atleta de luta ele não precisa se controlar no carb up, porque ele não tem um objetivo estético, ele pode ficar retido. Então ele come mais carboidratos para encher o estoque de glicogênio e ele tem energia pro dia da luta. Pensando que a gente demora de 4 a 6 horas para encher os estoques de glicogênio muscular, esse carb up não pode ser feito no dia da competição. Ele precisa ser feito com alguns dias de antecedência para dar tempo do seu músculo encher. Isso pode ser utilizado também para você fazer uma sessão de fotos, para algum casamento, para uma viagem que está marcada, e por isso é legal a gente saber isso. Se você não saber desses detalhes, me segue aqui que eu continuo falando sobre esportes e nutrição.